A paz de Jesus e o amor de Maria estejam contigo, meu irmão, minha irmã, que vem para este penúltimo dia da nossa série. Quero te encontrar, sabedoria. Hoje estamos no 18º dia e assim vamos dar início à nossa conversa com Jesus no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Neste 18º dia, penúltimo dia da nossa série, a palavra da direção de vida para nós no dia de hoje não é nada mais, nada menos do que a palavra salvação. E assim a Escritura nos diz: contudo, para vossos santos havia uma luz brilhantíssima. Sem verem seus semblantes, os outros ouviam-lhes a voz. Julgavam-nos felizes por não sofrerem os mesmos tormentos. Davam-lhe graças porque não se vingavam dos maus tratos suportados e pediam-lhes perdão de sua inimizade. Pelo contrário, vós destes uma coluna luminosa para guiá-los na sua marcha para o desconhecido. Mas eles bem mereciam ser privados da luz e aprisionados nas trevas. Eles que tinham encerrado em prisões os vossos filhos, através dos quais a incorruptível luz da lei se devia comunicar ao mundo. Também tinham resolvido levar à morte os filhos dos santos, mas um deles foi exposto e salvo. E para puni-los, fizestes perecer em multidão seus filhos, e todos juntos vós os aniquilastes na profundeza das águas. Esta mesma noite tinha sido conhecida de antemão por nossos pais, para que, conhecendo bem em que juramentos confiavam, ficassem cheios de coragem. Assim vosso povo esperava tanto a salvação dos justos como a perdição dos ímpios. E pelo mesmo fato de terdes destruído nossos inimigos, vós nos convidastes a ser vossos e nos honrastes. Por isso, os santos filhos dos justos ofereciam secretamente um sacrifício. De comum acordo, estabeleciam um pacto divino, que os santos participariam dos mesmos bens e correriam os mesmos perigos, e entoavam já os hinos de seus pais, quando se elevaram os gritos confusos dos inimigos, e se espalharam as lamentações dos que choravam seus filhos. Uma mesma sentença feria o escravo e o senhor. O homem do povo sofre o mesmo castigo que o rei. Todos igualmente tinham um número incalculável de mortos abatidos da mesma maneira. Os sobreviventes não eram suficientes para sepultá-los, porque no instante sua melhor geração era exterminada. Depois de terem permanecido incrédulos por causa de seus sortilégios, reconheceram, vendo morrer seus primogênitos, que esse povo era verdadeiramente filho de Deus.
Porque quando um profundo silêncio envolvia todas as coisas e a noite chegava ao meio de seu curso, vossa palavra toda poderosa desceu dos céus e do trono real, e qual um implacável guerreiro arremessou-se sobre a terra condenada à ruína. Preste atenção nesse versículo. Vossa palavra toda poderosa desceu dos céus e do trono real. E qual um implacável guerreiro arremessou-se sobre a terra condenada à ruína. De pé, ela tudo encheu de morte e pisando a terra, tocava os céus. No mesmo instante, visões e sonhos terríveis os perturbavam. E temores inesperados os assaltavam. Tombando aqui e acolá, semi-mortos revelavam a causa da morte que os atingia, porque os sonhos que os tinham agitado tinham-nos informado antecipadamente para que eles não perecessem sem conhecer a causa de sua desgraça. Verdade é que a prova da morte feriu também os justos, e numerosos foram o que ela abateu no deserto. Mas a ira de Deus não durou muito tempo, porque o homem irrepreensível se apressou a tomar sua defesa, servindo-se das armas de seu ministério pessoal, a oração e o sacrifício expiatório do incenso. Opôs-se à ira e pôs fim ao flagelo, mostrando que era vosso servo. Dominou a revolta não pela força física, nem pela força das armas, mas pela sua palavra deteve aquele que castigava, relembrando-lhe o juramento feito aos antepassados e a aliança estabelecida. Meu Deus, que definição maravilhosa de quem é o Verbo e do que esse Verbo, se tornando carne, veio fazer em nós e nos ensinar. Vou repetir. Porque um homem irrepreensível se apressou a tomar sua defesa. É a sua defesa, é a minha defesa. Que esse homem irrepreensível tomou essa decisão de agir. Foi por nós. E o que ele fez? Servindo-se das armas de seu ministério pessoal, a oração e o sacrifício expiatório do incenso, opôs-se à ira e pôs fim ao flagelo, mostrando que era vosso servo. Dominou a revolta não pela força física. Você tem lutado com força física diante das suas derrotas, das tribulações? Ele hoje vem nos ensinar. Não pela força física, nem pela força das armas, mas pela sua palavra, deteve aquele que castigava. E relembrando-lhe os juramentos feitos aos antepassados e a aliança estabelecida. Já os mortos se amontoavam uns sobre os outros, quando ele interveio, deteve a cólera e afastou-os dos vivos. Na sua longa vestimenta estava representado o universo inteiro. Nas 4 fileiras de pedras, os nomes gloriosos dos patriarcas. E no diadema de sua cabeça, vossa majestade. Diante destas coisas cedeu o exterminador, e foi diante dessas coisas que retrocedeu, porque a simples demonstração de vossa ira era suficiente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus por esta palavra de hoje.
porque essa palavra de hoje nos dá um entendimento tão rico e tão maravilhoso de que uma única palavra decide tudo. Ou melhor, uma única pessoa decide tudo na nossa vida, nas nossas situações. Jesus! Repete aí no teu coração, repete em voz alta. Vá sentindo a força dessa palavra. Jesus! Ele que é a cura, a libertação, é a luz, é a salvação. Jesus! É nele e com ele que conseguiremos ser salvos e libertos, pois foi através dele que o perdão e o amor se uniram para dar total sentido e verdade à palavra anunciada. Ele era a palavra anunciada, mas diante do seu sim, diante da sua vinda sobre a terra, ele deixou de ser a palavra anunciada para ser a pessoa que vinha trazer tudo aquilo que foi anunciado. E há tanto que se falar desse homem, há tanto que se falar desta palavra, desse verbo que se encarnou. Mas hoje vou te fazer um convite. Não queira hoje falar tanto, não queira hoje anunciar mais tanto. O que já existia veio. O que já foi anunciado se tornou pessoa, se tornou ação, porque o Verbo encarnado, o Verbo vem mostrar para nós. Se você procurar até no dicionário o que é verbo, é uma ação. E esse verbo que era anunciado como palavra e se torna pessoa e se transforma em ação, vem fazer para que conosco hoje o quê? O sentir. Escolha hoje sentir. Sentir o que esse ser veio fazer em nossa vida. Sinta hoje esse amor de Jesus. Sinta hoje a presença de Jesus. Sinta hoje o querer de Jesus na sua vida. Porque hoje, ao sentir quem Jesus é na minha vida e que Ele quer trazer para mim a salvação, porque Ele, só Ele, unicamente Ele é a salvação, que eu encerro este momento de hoje, que fecho esse dia de oração, sabendo que Jesus é a minha salvação, para se abrir diante de mim, diante dos meus olhos, a grandiosidade desse amor e a escolha de, no dia de hoje, por Ele, sentir gratidão. É assim que nós vamos viver o dia de hoje, sentindo quem Jesus é e o acolhendo com toda a nossa gratidão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.